Primeira coisa, quero pedir desculpa para vocês pela minha voz essa semana. Porque eu tô bem resfriada, bem aqui congestionada, peguei de Isis. Isis pega na escola tudo, mas um pouco traz para casa e a mãe pega por tabela, né? Ela tossiu na minha cara, então não tinha como eu não pegar, peguei. Então tô com essa voz maravilhosa, não deu tempo de fazer cacho, nem disposição para isso. Então eu fiquei com esse cabelo meio boi lambeu, meio a era de aquário, né? Mas é o cabelo natural, vamos assim mesmo. Eu quero falar com vocês hoje a respeito dos tropeços que a gente faz quando a gente está aprendendo o processo de criação. Aliás, tudo na vida é assim. Outro dia eu estava assistindo uma palestra do Amir Klink, aquele navegador, remador, né? Que já fez diversos trajetos, super corajoso e tal. E ele estava falando que quando ele construiu o primeiro barco dele, ele foi instruído por um engenheiro que ele conhecia, e o engenheiro falou o seguinte: eu vou projetar esse barco para esse barco capotar. Por quê? Porque ele pega mares revoltos, você pega uma tempestade, né? O barco ele tem que estar pronto para capotar e voltar à posição normal. Então, ele falou, eu vou fazer esse barco para você capotar. E ele falou assim, quando no começo, na primeira semana de travessia, que ele capotou diversas vezes. Mas por que ele capotou? Porque ele estava no aprendizado, ele estava aprendendo, né, a como conduzir aquilo corretamente. Então, na fase que a gente está aprendendo as coisas na vida, é normal, igual quando a gente vai aprender a andar. A gente vai levantar, a gente vai dar uns passinhos, a gente vai cair, a gente vai tropeçar, a gente não vai ter muito equilíbrio. Aí depois a gente aprende a subir e descer a escada, a mesma coisa. Vai se segurando para depois ter firmeza mesmo nas pernas, para começar a subir e descer a escada sozinha. No começo a mãe ajuda, o pai ajuda a subir e descer a escada, depois começa a ir sozinho. Então tudo na vida a gente tem uma curva de aprendizado. No processo de criação, a gente não é diferente. A gente vai tentar criar as coisas, não vai dar certo, a gente vai se revoltar. Eu ficava revoltadíssima comigo, porque eu tentava criar e não conseguia, e eu achava que eu tinha que ser extremamente específica com a lei, eu não entendia que não era, não precisava ser tão detalhista, né? Tem muito autor que fala que você tem que detalhar, mas, caramba, se eu for detalhar, então eu tenho que detalhar o nome da empresa que eu quero trabalhar? Não, eu tenho que saber exatamente a experiência que eu quero ter, não necessariamente naquela empresa. Não que eu não possa usar, de repente, no processo de criação, uma empresa, por exemplo, para me ajudar a imaginar as coisas que eu desejo, né? Me colocar no corredor, que nem eu falo. Ou eu posso usar, de repente, o nome do Brad Pitt para criar um relacionamento bom, saudável, né? Um relacionamento com uma troca boa. Não necessariamente eu vou atrair o Brad Pitt para mim. Seria bom, mas não é assim. Eu posso usar a figura dele para eu me sentir bem, para eu me sentir apaixonada, para eu me sentir feliz, para eu me sentir realizada, né? E de repente ter uma pessoa que tenha essas características, né? Não só a característica física, mas principalmente característica daquilo que a gente imagina pra gente. Uma coisa muito importante também, né, que a gente tropeça muito, é que eu vejo muita mulher chegar para mim e falar: Fernanda, eu quero um homem assim, assim, assim. Ela descreve uma lista de qualidades que ela acha que esse homem tem que ter. Só que com ela, na vida dela, ela não tem essas qualidades. Então, Fernanda, eu quero um homem muito seguro, que saiba bem o que ele quer. Mas você é uma pessoa segura, que você sabe o que você quer? Ou você acha que você sabe? Fernanda, eu quero uma pessoa, sabe, que me passe muita segurança, eu quero uma pessoa protetora, que me proteja. Mas você se protege também? Você cuida de você? Então, assim, a pessoa, ela exige do outro, né, certas qualidades que ela não tem. A mesma coisa no trabalho, né? Eu quero muito uma vaga tal para ganhar tal X. Ótimo, tá. Mas o que essa vaga precisa ter? O que você precisa ter para ocupar essa vaga? São perguntas que você tem que se fazer. Não adianta a gente ficar olhando para o teto e pensando, confabulando, mesmo porque que a gente não tem vocação para yogi, né? Aqueles monges que ficam lá, né, meditando. A gente não tem vocação, a gente nem combina com a cor laranja. Começa daí. Então, a gente precisa se colocar no corredor, que eu falo tanto para vocês. E a gente, muitas vezes, nesse começo, nessa curva de aprendizado, a gente tropeça muito. Eu tropecei muito na minha vida no começo, porque eu não entendia certas coisas. Eu pedia, eu orava, me comportava bem, eu era legalzinha, eu era boazinha com as pessoas, e as coisas não aconteciam para mim.
Mas por quê? Porque eu tinha sempre aquela ideia que eu tinha que me anular pelos outros, que eu tinha que me rebaixar, vivia pedindo desculpa por existir, sabe assim? Sempre me achava menos, não me achava merecedora das coisas. Não sei de onde que eu tirei isso, eu não sou merecedora por quê? Eu sou igual a todo mundo, tenho as mesmas ferramentas que todo mundo tem, tenho as mesmas condições. Ah, não, Fernanda, mas você estudou numa escola boa, mas eu conheço pessoas que não tiveram a mesma qualidade de ensino que eu e que conseguiram ganhar muito mais dinheiro. Ah, mas você fez uma faculdade. Eu conheço pessoas que não fizeram faculdade e fizeram fortunas. Então, assim, a gente tem certas ideias na nossa cabeça do que é o caminho das pedras, do que é o certo, e a gente esquece de perguntar e de se perguntar o que é o certo pra gente. Eu sei que nessa segunda-feira, eu tô bombardeando vocês de informação. É que chega final de semana, eu fico pensando, né? Às vezes eu penso assim, eu tenho tanta coisa para falar. Eu acho que eu vou ter que fazer um podcast, né, gente? Ficar 1 hora na orelha de vocês falando para conseguir transmitir tudo aquilo que eu vejo muitas vezes em comentário, que eu queria falar para a pessoa, fazer a pessoa enxergar, mas eu sei que também cada um tem o seu momento, né? Tem coisa que a gente escuta, as pessoas vêm, falam, a vida, Deus, o universo mostra, né, na nossa cara certas coisas, mas a gente não compreende. A gente muitas vezes vai compreender muito tempo depois. E é o que eu chamo dos nossos tropeços na nossa curva de aprendizado no processo de criação da realidade. Um beijo.